pessoal, dentro de um projeto de um hotel, a gente tem essa questão da definição do programa e a gente começa sempre com o entendimento da definição desse pavimento tipo e do apartamento tipo, que, na verdade, é o elemento de repetição e que, em termos percentuais, tem a maior abrangência dentro do desenvolvimento do nosso projeto, tá? E é isso que a gente vai ver agora. No programa que foi passado para vocês, que eu passei anteriormente, e que vai ser o nosso roteiro de programa mínimo, a gente vai sempre trabalhar com uma setorização, tá? Então, é importante que a hora que a gente se refira, e até para o desenvolvimento das massas, vocês comecem a visualizar essas regiões do hotel. Então, a gente vai se referir a áreas de hospedagem, né, onde, obviamente, estão os apartamentos, áreas públicas e sociais, onde estão lobby, salas, restaurantes, bares e até eventos. Isso tudo é público e social. Eu posso chegar ao lobby de um hotel, mesmo eu não estando hospedado lá. Até o lobby do hotel, o acesso é público, né? Eu posso ir a um restaurante de um hotel, mesmo sem estar hospedado. Eu vou lá como consumidor, o bar, a área de eventos. Então, essas áreas públicas e sociais são importantes como posicionamento estratégico por conta de fluxo, tá? Aí eu tenho as áreas administrativas, que nós referimos lá, né? Recepção, gerência, contabilidades e outros. As áreas de serviço, que nós comentamos, que uma delas até essa coisa da possível terceirização, no caso, lavanderia, vestiários. E aqui é tratado, para vocês verem o quanto isso, em termos de dimensionamento, é importante. Não é tratado como área de serviço, é tratado como área de alimentos e bebidas, recebimento, pré-preparo, câmaras frigoríferas, almoxarifado de alimentos e bebidas, cozinhas gerais, principal e de banquetes. Isso tem uma importância nesse projeto muito grande, porque é um fluxo muito específico, tá? Está automaticamente ligado à área de eventos e está automaticamente ligada às áreas de restaurantes. Então, agora eu já quero começar a pegar a contribuição de vocês em relação à pesquisa. E aí eu queria saber quem é que poderia me trazer alguma informação em relação a projetos de hotéis que possuem áreas de eventos, como a cozinha desse hotel funcionava. Ela era uma cozinha que atendia eventos e a estrutura geral, ou eram cozinhas distintas? Quem que poderia trazer um exemplo aí de soluções de cozinha que pudesse atender essa demanda de evento de uma forma bem específica? Algum grupo poderia trazer aí para mim? Professor, Oi, Pedro. no Hotel Fazenda tem a cozinha, ela fica bem próxima do salão onde é feito as refeições e dos dois foyers que dão para os salões de eventos. E eles não aceitam buffets de fora. Eles só fazem a parte de alimentação lá dos eventos lá dentro do hotel. Eu não sei se funciona bem, mas no caso do Hotel Fazenda, a cozinha ela atende tanto o restaurante quanto os espaços de evento. O que o Pedro está trazendo é uma situação que vai se aplicar no nosso projeto, porque nós vamos ter a cozinha que vai atender o evento. É mais ou menos isso, né? Não aceita uma cozinha terceirizada.
Então, a cozinha pertence ao programa de necessidades. E aí, se essa cozinha que atende o eventos também for atender os outros restaurantes, basta que o posicionamento dela gere um fluxo que esse atendimento seja eficiente e não exista cruzamento com fluxos sociais. Então, é válida essa experiência do Hotel Fazenda Mato Grosso, mas ela não é a única. Existe a possibilidade de vocês descentralizarem, criarem cozinhas específicas. Que grupo poderia trazer o exemplo de uma cozinha segregada? Um hotel que tem evento, mas que tem estrutura para uma coisa e estrutura para outra coisa. Na pesquisa de vocês, o que vocês buscaram lá? Isso é importante, hein, pessoal? Importante que vocês deem uma olhada lá para que a questão de fluxos seja avaliada. E aí, o que eu quero colocar é que ambas podem funcionar. Só que existe, logo na sequência, uma questão que é a área de carga e descarga, né? Ó, recebimento, isso aqui tem que ter recebimento. Recebimento do que vem de fora. Então, imagine lá, a Ana Paula falou sobre a coisa do evento de forma segregada. Então, eu estou partindo desse pressuposto. Eu segreguei meu evento. Estou lá no buffet Leila Maluf. Tem o salão e, agregado a esse salão, eu criei a minha estrutura de apoio de serviço, onde vai ter a cozinha. Tá? Então, coloquei isso à parte. E no meu hotel, eu criei o meu restaurante de café da manhã, numa outra região. Como é que eu abasteço uma e abasteço outra? Laís, o que você acha? Eu acho que nesse caso vai ser de forma individual, não é, professor? O abastecimento de cada uma delas. Cada uma vai ter a mesma estrutura de forma completa. Tá, muito bem, Laís. Aí, sob o ponto de vista de controle de estoque, você imagina que você vai ter que ter um controle do almoxarifado para um lado, um controle para o outro. E duas docas. Olha a complicação que está se formando, hein? Ao passo que você poderia gerar, dependendo da organização espacial, uma área de recebimento, controle, estoque, gestão de estoque e abastecimento a partir de um controle único para uma e para outra, que é uma outra versão dessa situação. Então, pessoal, é importante que pesquisem para ver quais são as experiências dessas soluções, porque vocês vão ter que definir como isso vai funcionar no projeto de vocês. E isso impacta em tudo, tá? Então, era legal que dessem uma olhadinha na pesquisa. Ok? Oi, Vitória, Vitória, quer falar alguma coisa? Pode falar, Vitória. Também falando sobre o Hotel Fazenda, eu queria ressaltar que o acesso para trazer os alimentos também é meio complicado, porque, pelo que eu entendi, tem vezes que eles entram pelo foyer, tem vezes que eles entram pelo salão, e aí tem um corredorzinho que dá acesso à cozinha, mas que você passa pela piscina, você passa pelo local que os hóspedes ficam. Então, eu vi que tem uma certa confusão ali na carga e descarga. Então, acho que, Vitória, isso que você está trazendo é muito importante e esse é um dos pontos que o fluxograma vai nos trazer aí as possíveis interferências, né? A gente tem que estar muito atento sobre esses diversos fluxos que vão acontecer dentro do nosso hotel, tá? E essa tomada de decisão, ela vai impactar nesse tipo de situação que a Vitória está trazendo aí para a gente, né?
que são possíveis cruzamentos de fluxo e que são indesejáveis, tá? Então, pessoal, dentro dessa nossa estrutura, a área de equipamentos e as áreas recreativas, elas completam essa nossa setorização geral do nosso programa de necessidades. Eu queria chamar a atenção sobre essa questão de áreas recreativas versus privacidade. Quem que poderia... vocês pesquisaram alguns projetos que eram de resort, onde existia uma dinâmica voltada para o lazer, a atratividade pela paisagem natural, e aí um diálogo da paisagem natural e a paisagem dos elementos de recreação. Que observações vocês poderiam trazer da pesquisa, o quanto o posicionamento da área recreativa, área de lazer, ela pode funcionar como uma estratégia de valorização das UHs? Sim, não, ou isso não, isso pode trazer prejuízos dependendo da situação, a partir do que vocês pesquisaram. Professor, eu lembro que o projeto que o Gustavo e o Jorge apresentaram do externo, tinha algumas UHs que elas tinham a piscina ou um ofurô na própria UH, em algumas delas. Então, isso poderia ser uma forma de agregar valor a elas, né? Não eram em todas, mas seria um diferencial. Aí, Laís, você está trazendo como um item de variação da tipologia de UH. Você está agregando um elemento que é de uso privativo. Isso é valorização. Agora, eu me refiro a quando você tem uma área de uso coletivo. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma hipótese. Eu vou fazer um complexo de piscinas fantástico, com cascata, paisagismo, bar que tenha um estímulo para que você se aproprie de lá, e isso gerar uma paisagem cênica que vá valorizar, por exemplo, o restaurante. E aí isso valoriza de tal maneira que você começa até a abrir essa área de lazer para uma demanda externa. Isso pode acontecer, tá? Então, eu queria que vocês trouxessem o entendimento de como uma área pública recreativa ela pode melhorar a questão, valorizar as UHs ou, em alguns casos, prejudicar por questão de ruído, por questão de privacidade. Então, pessoal, é uma linha muito tênue quando a gente propõe esses espaços de valorização. Era isso que eu queria que vocês trouxessem como exemplos que vocês viram na pesquisa. Quem poderia compartilhar alguma coisa sobre isso? Pode falar, Pedro. O Hotel Índigo, que foi a Ana Paula e a Karine que elas apresentaram, eu achei que foi um das que teve essa distribuição dos espaços mais interessantes. Porque logo que você entra, tem um espaço de evento com um bar e tem uma como se fosse uma espécie de uma pracinha ao lado, e dessa pracinha ela ramifica para as UHs. E as UHs elas estão um pouco mais dispersas, só que próximo a todas elas são contempladas com piscinas, piscinas quentes, pelo que eu entendi. Então, assim, as OHs elas estão um pouco mais espalhadas, mas todas elas são contempladas com alguma área de uso coletivo. E eu reparei também que muitas vezes essas áreas elas são um pouco, não totalmente, mas um pouco separadas das UHs por paisagismo. Tipo, tem a árvore separando, acho que talvez até por essa questão do barulho, mas se você for ver, todas elas são contempladas com espaços de uso coletivo. Legal, Pedro. Era exatamente isso que eu queria saber, né? Se vocês estão, pelo menos um viu lá o material, ficou atento. É isso que a gente tem que tentar trazer e agregar ao nosso projeto. Não existe uma verdade, uma solução absoluta. É como o arranjo espacial vai poder qualificar ambos espaços e permitir áreas de atratividade dentro do hotel.
lembrando, pessoal, como a dimensão desse nosso terreno é muito grande, a gente tem que tomar um cuidado tremendo para que os percursos a serem vencidos não sejam monótonos, né? Nós vamos ter percursos horizontais para vencer essas distâncias, principalmente do lobby até a UH, e qual é a paisagem que nós vamos oferecer para esses nossos usuários. Então, isso é uma questão que tem que estar muito bem incorporada no nosso projeto. Tá joia? Então, estarem atentos a como isso pode qualificar o projeto é uma das tarefas. E aí, isso aqui traz alguns itens como quadras de esporte, campo de golfe, piscinas, parque aquático, marinas. No nosso projeto, o programa mínimo está pedindo piscina, play e academia. Qual que é o entendimento de vocês aqui para Cuiabá, a partir da pesquisa, em relação a quadras de esporte e campo de golfe? O que vocês poderiam me trazer de conclusão a partir do que veio da pesquisa? Atividades de uso coletivo. O que vocês falam sobre isso? O que você acha, Rafael? Você acha que vai vir um grupo jogar vôlei em algum hotel aqui em Cuiabá? Professor, Oi, Fernanda. o que eu mais vi de golfe e espaços de futebol, assim, foram os hotéis mais voltados pro interior, assim, tipo Descanso, que é o grupo da Mirelle, o grupo da Laís viu, e mais plano também, não no meio da cidade, né? Não vi muito. Mas, só para falando do esporte, aquela área, inclusive, se eu não me engano, acho que eu pesquisei foi aquela área que foi feito um estádio de vôlei de praia, eu acho, que foi transmitido aqui em Cuiabá. Então, tipo, também poderia ser uma coisa que poderia ser colocada. Então, tipo, aqui já teve competição de vôlei de praia do Brasil, inclusive, que foi instalado aqui. Talvez teria mais se tivesse alguma instalação. Então, e aí, entrando nesse sentido de público, né, também, daria para ter quadras que fossem para os hóspedes, mas que também pudessem ser alugadas para pessoas de fora utilizarem, chamarem amigos, etc. Então, Ana Paula, isso já é um conceito do hotel, né? Quando você traz esse apelo para uma atividade específica, no caso, o esporte, essa coisa de quadra de beach tênis, de vôlei, de areia, ou quadras com oferta para atendimento de uma demanda externa, você começa a gerar até uma identidade, né? E que terreno para isso existe. Então, o fato de estar dentro de um núcleo urbano, eu não vejo como nenhum impeditivo para que sejam oferecidas essas atividades. É como você falou, hoje ali você passa ali na Miguel Sutil, tem aquele complexo lá do Ronaldo, né? E que aquilo vive cheio de semana, de segunda a segunda. Então, existe uma demanda represada, porque os espaços públicos de Cuiabá são muito deficientes, enquanto qualidade ambiental. Qual que é um espaço público qualificado da nossa cidade? Quando eu falo espaço público, é que você pode entrar nele sem ninguém te repreender. Hoje, até o Parque Mãe Bonifácia, por exemplo, tem horário para você entrar e para você sair. Você tem uma restrição de horário. Então, o que eu falo é o seguinte, não existe um calçadão que ofereça uma valorização ambiental que você deu na sua cabeça, né? Eu quero ir para lá, é público, não vou pagar nada e quero ir agora. A cidade tem carência de espaços públicos qualificados. E aí é a hora da gente enxergar como é que um empreendimento particular pode entrar nisso. Tem muita gente que está enxergando as deficiências da cidade e colocando esses nichozinhos, e aí a gente se surpreende, né? Putz, como que aquele lugar lá está movimentado? Obviamente, é uma relação, é pesquisa de mercado, né?
Por que o shopping estação chegou e arrebentou com quase todos os outros, né? Engraçado, né? Estacionamento gratuito e coberto para todo mundo, né? Quer dizer, você não precisa ser nenhum gênio para entender, lógico, você não quer pagar para onde você quer que seu carro fique parado na sombra aqui em Cuiabá. E aí você para, você está do lado do elevador, sobe, você está na cara da loja. Então, são coisas de observação da característica da população. E aí entender como a nossa população se movimenta e enxergar nas áreas... Eu citei os esportes como outras atividades recreativas poderiam acontecer. O shopping estação, por exemplo, ali em frente, criou o espaço PET, né? E reservou uma área razoável para esse espaço PET. E aí o pessoal fala, eles estão ganhando dinheiro com isso? Estão? Diretamente não, mas indiretamente, muito. Estão ganhando muito. Porque eles são amigos do pet, todo mundo sabe, não, é lá naquele shopping, eu posso levar, sim, meu pet, que eu sei que eu posso transitar, deixar, divertir, consumir, e blá, 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 blá. E outro não pode fazer, não deve, blá, blá, é só restrição, restrição, restrição. Então, é isso que eu falo, é a gente pensar um programa de uma forma a praticar a generosidade do urbano, né? Quer dizer, permitir que atividades que nós temos limitações na nossa cidade possam ser favorecidas, né, e exploradas. Isso completa um programa. Então, pessoal, quando a gente passa aquele roteiro, viu? Cadê Jorge? Estou aqui, Pro. Quer falar, Jorge? Pode falar. Uhum. Então, é porque no programa prevê esse equipamento público comunitário, eu queria saber se poderiam ser quadras E isso, de esportes, Jorge. uma praça. Isso entra, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Então tá. Tá? E aí é a hora que, se você quiser estabelecer o diálogo do setor que vai ser público e do setor que vai ser privado, aí é uma estratégia de projeto, tá? Enxergou bem, é isso aí, tá? Então, é dentro desse entendimento. Então, pessoal, esse preâmbulo aqui é para a gente ter uma ideia do todo, né? Enxergar os nossos desafios. A partir daqui, a gente começa... isso aqui é um roteirozinho que quase todo mundo que faz projeto de hotel começa por aqui. Entender a unidade de habitação. Entender o apartamento tipo. Tá? Entender, mas de uma forma detalhada, tá? Porque essa é a questão. A repetição da unidade habitacional forma o setor de hospedagem. E isso pode corresponder até 85% da área construída. Então, já pensou? Caramba, como que eu não posso? Eu tenho que esgotar o meu estudo da unidade habitacional, que pode parecer uma coisa óbvia. Não, é o banheirinho ali atrás, a cama, barari, barará, é óbvio, é isso e ponto, não vou reinventar a roda. Mas há pouco aí vocês falaram, Laís falou, sobre agregar uma piscina privativa na unidade, né? Já surgiu uma coisa, já surgiu outra, e é isso que a gente precisa investir, né? Entender como eu posso qualificar essa minha unidade habitacional. E aí o autor, que é a referência bibliográfica que nós colocamos, que é o Hotel Planejamento e Projeto, ele fala que, na pesquisa desse livro, eles enxergaram os apartamentos, as unidades habitacionais, com áreas variando de 17 a 35 metros quadrados, para as UHs consideradas básicas. Não suíte, né? Que é o que tem a sala, mas a UH mesmo, quarto e banheiro, de 17 a 35. Então, esse é um número que eu já poderia até fazer uma conta burra, né? E multiplicar aí
as 250 UHs que está pedida como mínimo, né? Vezes um 35, para mim entender um primeiro cheirinho do que é isso em termos de número. Isso vai dar uma área lá estimada para mim começar a fazer a conta. O problema todo é que, para começar a fazer essa conta, eu preciso ter esse entendimento aqui. Porque a unidade habitacional, ela tem que ter um posicionamento que favoreça a qualidade ambiental. Eu não posso ter o H sem a possibilidade de iluminação e ventilação natural. Eu não devo oferecer uma paisagem, agora não é eu não posso, eu não devo oferecer uma paisagem desqualificada. Muitas das vezes não é possível, né? Você está com um terreno no centro da cidade e que você tem prédio, e você não tem muito o que fazer. No nosso caso, não é assim. Nós temos um terreno que tem uma área de um bairro e, por conta disso, nós podemos e devemos orientar as nossas aberturas da melhor forma possível, explorando paisagens criadas e paisagens naturais que sejam confortáveis. Tá? Muito bem. Aqui nós temos nessa tela variações de unidades habitacionais de 22 a 25 metros quadrados. Apartamentos com características bem similares, né? Soluções bem similares. Acesso sanitário por trás e abertura direta. Algumas variações que a gente chama de apartamento conjugado, que é a porta que favorece a articulação de uma unidade habitacional com outra unidade habitacional. Pois bem, por que é quase um consenso dos banheiros estarem ali atrás? E não, nesses projetos aí, esses banheiros não têm ventilação e iluminação natural. O que vocês acham? Quem não participou hoje na nossa discussão? Thalita? Não está me escutando. Bom, Tainá, você quer falar alguma coisa, Tainá? Por que vocês viram na pesquisa lá das unidades habitacionais com essa característica do banheiro voltado mais para trás? O que você chegou de olhar lá? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que ele foi colocado nessa posição, né, para privilegiar o H, e o banheiro tem a possibilidade de colocar uma ventilação artificial. E aí ele acaba ficando, em quase todos que eu estava analisando, ele é colocado nesse lugar, onde tem ou uma coluna de ventilação ou com janelinha normal, só que sem acesso à área externa, ou não é exaustor que fala, né? Ventilação artificial mesmo. Uhum. Ana Paula, pode contribuir? Não, é porque eu acredito que o motivo seria mesmo por causa de, primeiro, de espaço, né? Para não precisar ter, tipo, fazer uma alocação de planta, né? De layout, vamos dizer assim, para privilegiar um banheiro que não é uma área de permanência. Então, tipo, eu acho que é mesmo a valorização da área em que vai ter mais permanência das pessoas que vão utilizar o OH, né? A área de permanência prolongada, que é o quarto, né? É onde precisa realmente ser valorizado, e aí permitir a maior possibilidade de abertura e integração visual. Se esse banheiro tivesse lá na frente, fatalmente você traria alguma restrição, traria entre aspas, né? Porque depende de solução de projeto, né? Isso não é uma verdade absoluta,
é uma questão de tentar estudar. Agora, a Tainá colocou uns pontos aí, Tainá, que eu queria continuar essa conversa com você, tá? Você falou que, normalmente, o pessoal acaba criando um sistema de exaustão aqui, né, por trás e coisas do tipo. E aí, Tainá, você observou que nessa tela daqui tem uma portinholazinha em algum desses projetos? Você tem ideia do que seria isso? É para ventilação, não é? Não. Sabe o Não? que é isso aqui? Ó? Isso, é um shaft de instalação. Manutenção. É um shaft de instalação. E aí, você imagina um projeto de 250 UHs como o nosso, né? E você tem uma prumada de água e de esgoto. E deu um problema lá qualquer. E tem gente aqui dentro do quarto. Como é que o cara vai fazer a manutenção? Ele tem que ter acesso ao shaft sem inviabilizar o uso da unidade habitacional. Por isso que nesses projetos, olha aqui, ó, olha o tamanho desse armário aqui, olha esse. Tudo isso aqui fica com porta falsa, com decoração falsa, e você acessa... Ana Paula e Pedro, já vou passar a palavra para vocês. Você tem esse acesso numa área de circulação. Pode falar, Ana Paula. Só esqueci de tirar a mãozinha. Então tá. Pedro. Professor, essa questão da manutenção dos shafts de instalação aconteceria mais nos projetos verticais ou também tem que ser feito um acesso fora do quarto nos horizontais também? Pedro, quando a gente fala de projeto horizontal, nós não estamos falando que o projeto é térreo, tá? O projeto horizontal, ele pode ter 5 pavimentos, e aí ele mantém essa característica da visita interna, e nunca pela fachada, tá? Mas se for mantido, por exemplo, se for um bloco que tenha só o pavimento térreo, ainda assim tem que ter um acesso externo a esse banheiro? O acesso de forma que não comprometa a utilização do quarto, tá? E aí, para exemplificar, você imagina alguém acessando isso pela fachada do prédio e essa UH ela está voltada para a piscina, né? Então, tem um cara ali fazendo manutenção numa área privativa. É muito menos complicado que se ele estiver numa área de circulação, porque essa circulação aqui é uma circulação compartilhada pelo hóspede e por todo o pessoal de serviço, né? As camareiras, enfim, todo o pessoal da área de serviço compartilha da mesma circulação. Vitor, fala aí, Vitor. Professor, essa questão da ventilação mecânica nos banheiros, né, da exaustão, o quanto de fato assim, ela é efetiva em questão de odor, essas coisas? Bom, vamos lá, Vitor. Essa é uma questão que precisa de projeto mecânico. Você tem aí um estudo de retirada de gases, né? Você precisa realmente retirar. Existe vocês já devem ter ouvido falar um tal de kit vento. Kit vento é vendido um ventiladorzinho, né? Que você instala no forro e aquilo dali retira o ar do banheiro e joga ali num entreforro, né? Ele só faz aquela ação imediata. E, normalmente, esse kit vento, o pessoal liga quando você aciona a iluminação do ambiente, ele automaticamente aciona o ventiladorzinho. Então, isso é um paliativo. Nós estamos falando aqui de um sistema de exaustão, viu, Vitor? E o sistema de exaustão é extremamente eficaz. Você retira e troca o ar de forma muito eficiente, tá? O correto é você retira o ar e você repõe com ar puro. É o mesmo sistema de troca de um ar-condicionado, né? Onde você insufla um ar frio e você retira o ar que já foi utilizado. Então,
Normalmente, um projeto desse porte, Vitor, a gente tem um suporte de um engenheiro mecânico que faz o cálculo do equipamento para retirada desses gases. Entender que isso naturalmente é feito, Vitor, por exemplo, colocar aquela venezianazinha no banheiro e esperar que exista uma diferença de pressão para que esse ar movimente, assim, obviamente, que isso você tem que gerar uma diferença de pressão, gerando corrente de ar e que não é o caso, né? Não vai acontecer. Então, existe realmente um projeto de exaustão mecânica, ok? Beleza, então, professor. Obrigado. Tá? Então, isso que o Vitor perguntou é uma coisa real, né? Porque a gente fica achando que a estratégia ela é a mais adequada possível, mas isso tem que ser entendido realmente como uma estratégia. E tem uma outra questão nesse tipo de solução, que é a iluminação. Iluminação natural. Aí, como? Não, é total artificial, né? Iluminação artificial, totalmente. Será, Vitor? Bom, a não ser que tenha a passar, porque se tiver abertura para iluminação natural, não tem lógica não ter uma ventilação ali, né? Eu estou falando de iluminação. Não, sim, eu falo assim, porque se tiver só um vidrinho lá, fechado, vedado, não tem muita lógica só ter o vidro e não ter, de fato, uma janela para você poder abrir, assim, sei lá. E também outra questão, professor, depois se eu puder comentar, em relação a, tipo, a umidade desse banheiro, essas coisas, tudo controlado também por esse sistema de exaustão? O que é, Vitor? Eu não entendi a pergunta. Em relação Ele perguntou sobre a umidade do ar, né? Como existe a troca, Vitor, como o Zé Alberto comentou, existe a troca, a renovação do ar. Então, é insuflado o ar e removido o ar do banheiro. Então, é feita essa movimentação. Consequentemente, esse ar úmido, ele é renovado. Então, não se permanece, é controlada. Junto com o controle de odor, é feito o controle de umidade desse ar dentro do banheiro também, da mesma forma. É isso, viu, Vitor? Mas aqui, Vitor, eu queria pegar esse seu raciocínio para a gente já ir para um debate interessante, tá? Vitor, vamos imaginar que você fez um projeto de unidades habitacionais num sistema que a gente chama de circulação de carga única. Vou mostrar aqui na frente, depois eu volto. A gente tem uma tipologia de projeto que chama corredor de carga única, que é aquele que você coloca as unidades habitacionais de um único lado. Tá? Você pode ter o projeto de corredor de carga dupla, tá? Mas vamos supor, Vitor, que você fez um projeto assim, ó, corredor de carga simples, tá? E aí vamos voltar aqui nesse exemplo. Então, imagine que eu tenho um corredor aqui. E eu criei um corredor de carga única e este corredor tem contribuição de iluminação natural. Eu fui aqui e deixei um peitorilzinho de 1,10 m e deixei tudo aberto. E falei, sabe do que mais? Eu vou aproveitar a luz que entra daqui e vou criar aqui um trecho de vidro, barará, barará. E aí? Resolve ou não resolve? O que você acha, Vitor? Entendi. Porque aí seria... Você não vai jogar a janela lá do banheiro para o corredor, né? Você aproveitaria só essa iluminação, de fato, mais vedada. Só que aí essa questão Poderia ter os dois, né? Mas não necessariamente uma janela. Porque eu acho que não sei se ficaria interessante também nesse corredor. E aí, Vitor, olha só, Vitor. Se eu venho aqui, olha o raciocínio. Eu vou e coloco um forro na circulação. Essa parede daqui, eu transpasso ela por cima do forro. Acima do forro eu coloco uma bela de uma grelha, de um vidro, e lá vou tentar buscar esse ar e essa luz que vem da contribuição externa. E aí, rola? Acho que rola, hein? Então, vamos pensar, hein, pessoal? Essa é a questão. A gente precisa avaliar as possibilidades
de qualificar da melhor forma possível. Não adianta... Professor... Pode falar. Oh, perdão, me interrompi. Fala, João. Eu queria perguntar uma coisa, porque assim, é um partido horizontal. Considerando que o corredor seja arejado, bem, sim, bem ventilado, tem uma proposta de, sei lá, cobogó ou alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, não vejo um problema de colocar uma janela voltada para o corredor, considerando que o corredor seja bem ventilado e tal, seja aberto. Se ele for enclausurado, já não vejo como uma boa saída. Aí, não sei. Então, você está colocando aí na mesa do debate. A ideia é hoje a gente debater sobre isso. Fala, Pedro. Viu, professor? No projeto que a Ellen apresentou, no trabalho dela, tem um corredor que ele é gigantesco. Ele é assim, ele liga todas as UHs, ele é imenso e ele só tem uma, ele não tem nenhuma abertura, ele é todo fechado, todo enclausurado. Ele só tem uma entrada na ponta e a saída no final dele. E daí as UHs, eu acho, eles criaram como se elas fossem ilhadas dentro das unidades. Elas não dão para o corredor, elas ficam meio que centralizadas no meio do quarto, só que como é tudo térreo, eu acho que eles fazem essa saída do ar pela parte de cima, tipo, pelo teto, né? Então, também seria uma solução, né? Já que não dá para colocar no corredor... Perfeito, perfeito. Essa coisa da exaustão pelo forro, isso é possível, né? Você pode retirar por cima, tá? É uma alternativa. Mas, João, retomando aí na questão que você colocou, o cuidado que a gente precisa ter é com uma questão chamada privacidade, né? E qualidade de todos os usuários que por ali circulam, né? Que vão circular por essa região. Então, muitas das vezes, a exaustão de gases para a circulação, ela pode desqualificar esse ambiente. Isso é um fato. Outra coisa é ruído, né? Obviamente que você está no banheiro, a pessoa vai saber que você está no banheiro, pelo ruído natural, pela luz que acaba trazendo um ponto de interesse. Então, manter a privacidade do usuário é uma premissa de projeto. Então, tem que avaliar como você vai resolver isso para que a situação do usuário seja preservada, tá? Então, vamos para frente. Aqui, só para a gente entender um pouco melhor enquanto layout, um apartamento aqui de 28 metros quadrados, e a gente vê o quão no limite o dimensionamento do sanitário está, né? No sentido de posicionamento de lavatório, do próprio vaso e até do estreitamento da área do box. Então, é importante que a gente olhe isso, mas que a gente seja crítico ao que a gente está vendo, né? Não é pegar isso aqui e falar, não, isso é o autor do livro que fez. Não, não é o autor do livro. Isso aqui é objeto de pesquisa dele. Isso aqui está aqui pelo Brasil e ele está trazendo para a gente e está falando que isso aqui é um apartamento de um padrão médio. E a tendência é a área do banho articulada à área de roupas, né? Isso aqui acaba funcionando como logo ponto de acesso e um ponto de um closet virtual por conta dessa relação de área mais privativa. E depois você vem para o espaço mais compartilhado. Se a gente for pegar o exemplo anterior, a gente pode ver que mesmo tendo uma banheira, a solução se manteve. Existia muito projeto de hotel onde o chuveiro era instalado dentro de uma banheira, né? Hoje isso não se pratica mais. Prof. Pode falar. Por que motivo não se coloca mais chuveiro em banheiro? Oi? Por conta de uma coisa básica chamada acessibilidade. Tá? Fez bastante sentido. Só por conta disso, né? Você traz aí uma dificuldade mesmo para pessoas que não são portadoras de necessidades especiais. Essa é uma reflexão que acabou vindo, né? Você traz limitações. Um idoso, uma pessoa que está com
mobilidade reduzida tem muita dificuldade de utilizar o chuveiro enquanto dentro de banheiro, além do risco de acidente. Fala, Ana Paula. Prof, é a Karine. Eu queria saber por que a gente não tem o costume de usar banheira? Por que nós não temos costume de usar banheira? Isso se perdeu, porque antigamente as casas, os hotéis, essas coisas tinham uma banheirinha, né? Isso. Então, assim, Ana Paula, hoje os projetos contemporâneos de hotéis, a questão de espaço físico é o primeiro limitador. Você tem um dimensionamento muito compacto, né? Você vê esse projeto aqui de 27 metros quadrados, olha aqui, ó, 45 centímetros, cama, e nós vamos ver na próxima aula os padrões de classificação de hotéis exigem um número de itens dentro da UH considerados obrigatórios para você classificar um hotel com estrelas, né? E o desafio do arquiteto é colocar todos os itens de layout e manter uma área que seja compatível com a viabilidade econômica da obra. Daí, Ana Paula, você projetar um banheiro como esse, que tem a banheira, a bancada, o vaso e mais um boxe, era importante que vocês fizessem esse exercício, porque vocês podem ter uma tipologia de UH com o item banheira. Podem não, devem. Devem não. Para 5 estrelas são obrigados. Vai ter que ter. Mas eles não falam quantas. Você vai ter que ter uma UH que tenha uma banheira dentro do banheiro. Mas não existe a obrigatoriedade de você fazê-lo em todas. Então, isso acabou por conta de equilíbrio de relação e de viabilidade econômica, esse item banheira foi ficando meio suprimido. Eu poderia até arriscar falar na maioria dos projetos. Né? Não sei se você tem alguma observação, Karina, sobre isso. Eu acho que no contexto geral, né, Zé Roberto, a Rafaela até comentou assim, muita água, né? Culturalmente, a nossa cultura mesmo, o uso da banheira está se perdendo, né? É isso que a Karine comentou. Eu acho que é por uma questão mesmo de hábitos, né? Novos hábitos. As pessoas não têm mais tempo, todos os processos, o banho hoje está cada vez mais rápido, né? As pessoas acham que tomar banho é meio que perder tempo. As atividades acontecem de forma muito rápida, frenética. Então, até a questão também do racionamento, do uso da água, isso acabou se perdendo. Eu tenho pessoas que comentam, né, arquitetos que desenvolvem muitos projetos habitacionais, eles comentam que muitas vezes as pessoas chegam, né, com aquela expectativa, eu quero uma banheira, eu quero uma banheira. E aí os arquitetos até falam assim, olha, eu posso até colocar a banheira para vocês no quarto, mas eu confesso que em alguns anos ela vai virar cabide, porque tem toda uma dinâmica de limpeza, higienização, exige, né, manutenção, até para o próprio hotel, né, a manutenção de uma banheira é muito maior do que a manutenção, por exemplo, de um piso, de um box. É um equipamento, né, ele tem tem motor, tem tudo que envolve, né, então é um custo, não só para a unidade habitacional da casa em si, mas para a unidade habitacional do hotel, é um custo muito alto. E hoje, a palavra da vez, né, como o Zé Roberto colocou, né, é o máximo com o mínimo, né, o máximo de benefícios e amenidades, né, para o espaço oferecido com o mínimo de investimento e custos, né, de manutenção. Então, eu acredito que tudo isso tomou conta, né, o fato das pessoas não estarem mais tendo muito esse hábito, né, de usar o espaço da banheira. É lógico que tem gente que procura isso, né, Zé Roberto, dependendo do objetivo, resort. É bem isso, como é um público que pede pelo item, ele vai consumir aquilo e é importante que você tenha essa oferta. E aí existem essas unidades habitacionais que são específicas, que são consideradas suítes,
Viu, Ana Paula? Aí você pode escolher uma suíte específica que vai ter esse item. E Exatamente. outros itens também, né? Então, está muito relacionado a essa questão mesmo da demanda e da viabilidade econômica. Econômica. Tá? Inclusive, vocês comentaram, né? Vai ter um casamento, porque é um espaço de eventos, né? Vai ter um casamento. Às vezes o casal, né, que está casando, vai passar a noite de núpcias lá no hotel, né? Então, um quarto para a noite de núpcias tem que ter uma banheira, né? Então, a gente tem que pensar, ou às vezes uma suíte presidencial, né? Alguma coisa nesse sentido que oferece um diferencial, não é algo que vocês vão colocar padronizado, porque realmente é um custo, é uma manutenção, não é algo que se coloca como um requisito básico para uma unidade habitacional. Ok? Então, pessoal, para vocês verem o quanto a gente pode enxergar nesse item específico, que é a UH. Aqui eu já falei sobre ela. E aí, pensando a unidade habitacional, a gente pensa o pavimento tipo das unidades habitacionais. E a configuração da organização do bloco de UHs pode dar origem ao partido do projeto do hotel. Muitas das vezes dá, porque é a massa predominante, né? É onde a gente tem, como a gente colocou no início, um percentual da área construída concentrada e repetida, né? Modular. Então, a gente precisa entender como é que vai ser a tipologia dessa circulação, desses corredores, a forma e a disposição, que eles chamam de alas ou blocos de apartamento, né? Como que eu vou dispor isso? Ortogonais, orgânicos, circulares, enfim, qual é a forma? E a posição das circulações verticais no pavimento. Então, eu queria agora também fazer um questionamento sobre esse item aí, circulação vertical. Gustavo, você tem ideia, no projeto do hotel, o que direciona o posicionamento das prumadas de circulação vertical? O que você acha que na hora de resolver escadas e elevadores, vocês vão colocar como ponto de atenção? O que eu preciso cumprir? O que você acha, Gustavo? Professor, tem a norma, né, de bombeiros que tem que atingir Primeiro todos item, os níveis. NTCB ou NBR 9070. Ok, Gustavo, esse é um item. E outro? Não priorizar nenhuma das UHs, tipo, valorizando pela distância do... Tentar, exatamente o raciocínio, Gustavo, é nesse sentido, de tentar posicionar, atendendo à norma, um equilíbrio para que a distância para cada uma das unidades seja equivalente em relação à prumada que ela vai buscar, para que você não beneficie uma em detrimento de outra, né? Posiciona a prumada de circulação em um determinado momento, que você deixa a última lá percorrendo 30 metros. Aí você fala assim, não, mas peraí, está atendendo porque a NBR fala que 30 metros é meu limite, então ok. Mas daí você fala assim, putz, eu estou prejudicando isso aqui se eu posicionar isso para cá. Eu não posso deixar 15, 15 e aí organizar de uma forma um pouco mais equilibrada. É aí que vai a função do arquiteto para olhar de uma forma mais humanizada o que a norma nos exige. Tá? Então, pessoal, esses dois pontos que o Gustavo já acabou respondendo, é fundamental que vocês tenham a atenção, tá? Posicionamento da circulação. Muito bem, isso é influenciado pela forma do terreno, paisagem, que nós cansamos de falar, paisagem natural ou criada, né? Insolação e ventilação. Como é que eu vou organizar minhas UHs em relação a essas características? E aí, aquele slide que eu já tinha colocado para vocês anteriormente, fala sobre
organização espacial do bloco de UH, que são inúmeras possibilidades. Aqui estão algumas delas. Qual a vantagem do corredor de carga simples em relação ao corredor de carga dupla? Um que não falou ainda, que queira falar, por favor. Ítalo. Não está aí. Difícil, né? Quando a gente não sabe quem está, quem não está. Ellen. Está aí, sim. Tá, fala aí, Ítalo. Tá sem microfone. Ellen já Ellen? está. Ellen, fala aí. Pode falar, Ellen. Eu acredito que seria o caso de insolação, que o senhor tinha dito, e acesso. A vantagem do corredor de carga simples em relação ao corredor de carga dupla, ela prioritariamente pode resolver um problema de insolação. Sim, Ellen. Se eu tenho uma orientação dominante favorável, eu posso organizar as UHs e fazer com que todas elas tenham a mesma qualificação. Perfeito, Ellen. Essa é uma vantagem do corredor de carga simples, né? Ele me padroniza a possibilidade da paisagem que eu quero oferecer. Agora, qual que é o prejuízo do carga simples em relação à carga dupla? O que você acha, Ellen? Otimização do espaço, talvez poderia usar para as duas unidades, no caso da carga dupla, e a simples usaria... Na carga dupla é isso que você está falando, né? Você está compartilhando da mesma circulação para resolver o dobro de UHs que o de carga simples faz. E o de carga simples, para organizar esse mesmo número de UHs, ele teria o dobro do comprimento, o que dá origem a uma circulação horizontal grande e monótona. E aí, Ellen, qual é o melhor? O de carga simples ou de carga dupla? Fiz uma pergunta bem difícil para você, hein? Indo no sentido da monotonia, seria de carga dupla melhor. Mas aí também tem, se você, no caso da largura, se você não tiver um espaço suficiente, também seria um problema. É um desafio, viu? É um desafio, porque o corredor de carga simples, existem algumas estratégias de quebra de monotonia, que é o fato de vocês poderem ter uma circulação com iluminação natural, coisa que no de carga dupla já é um pouco mais difícil. Certo, João? Acho que não está aí. Olha, eu acho que está na hora da gente dar um intervalinho, né? Senão o povo não vai... Estou achando, o pessoal está ficando mais devagar aqui também. O pessoal já está começando e eu tenho ainda mais algumas coisas para mostrar aqui, viu? Vamos dar um intervalo? Já foi mais 1 hora aqui de aula. Aí o João disse que estava no banheiro. Tá vendo? Está na hora mesmo do intervalo. O João teve que sair no meio da aula para ir no banheiro, coitado. Ele já foi no banheiro, né? Imagine nós aqui que não levantamos, né? Então, vamos dar um intervalo. Jorge não quer intervalo, não. Mas aí eu vou pegar uma água lá, 5 minutinhos, só para mim... Não, vamos também precisar ir no banheiro, pegar uma aguinha. Eu estou longe da geladeira e da água aqui. Não dá para só abrir. Deixa eu ir lá pegar. Vamos lá, 5 minutos. Vamos voltar rapidinho aqui, que daí a gente não perde o ritmo. 5 minutinhos. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso material, eu estava colocando para vocês as vantagens e as desvantagens da adoção da solução da circulação carga simples ou a carga dupla, de acordo com o contexto. E aí é importante que vocês sempre observem
o que eu tinha perguntado lá há pouco para o Gustavo, a aprumada de circulação vertical. Deixa eu pegar aqui o spotlight, né? A escada de circulação, a aprumada de circulação vertical, nesse caso, né? A escada está aqui nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa, e tem uma outra intermediária, ó, essa posição, essa posição. Então, existe um distanciamento quase sempre equilibrado para que não exista um desprestígio de uma UH em relação à outra, tá? Normalmente, essas centralizadas, elas têm um deslocamento meio que equilibrado entre a da ponta e a da central. Então, são possibilidades de arranjo. E eu queria chamar a atenção aqui, em especial, para essas duas aqui, que são colocadas como organização em T e em Y. Eu gostaria que alguém apontasse um prejuízo desse arranjo em T. Quem que poderia falar aí livremente? Não vou chamar ninguém. Qual que é um prejuízo dessa organização enquanto bloco de UH? Professor, Fala, Jorge. a primeira coisa que veio na minha cabeça é a dificuldade de você ter interesse visual para todas elas. Foi a primeira coisa que veio. Certo. Professor, poderia falar também questão do atendimento de serviço de quarto? Laís, o atendimento de serviço de quarto, existe uma orientação que você tenha um número de UHs, lá na frente a gente vai ver isso, atendidos por um ponto de apoio. Então, nesse caso, Laís, normalmente é uma estratégia de projeto, próximo à aprumada de circulação vertical, você já colocar um apoio de quarto, para equilibrar essas distâncias a serem percorridas, tá? Então, isso pode andar junto com a aprumada de circulação vertical. Mas o George colocou uma coisa que é mais ou menos a linha de raciocínio que eu queria adotar, que é a área de interesse visual que você está oferecendo para o hóspede. E aí eu trago um problema que é grave. Quem está nessa UH daqui, ou nessa, olha a distância da janela dessa UH para a janela dessa UH. A janela dessa para a janela dessa. Você está com uma janela articulada a 90 graus em relação à outra, numa distância de 3 metros. Ou seja, se você simplesmente dá um giro de 45 graus no seu olhar, você está olhando para dentro do quarto do vizinho. Então, é a questão da privacidade, tá? Ó, eu tenho todas as esquadrias voltadas para esquadrias. Esquadrias voltadas para esquadria. Tem a ver um pouco com o Jorge falou, que é a paisagem que você está oferecendo para o seu vizinho, né? Para o seu hóspede. Pode falar, Vitória. Em Y, então, ele dá uma suavizada nisso, né? Porque não fica esse ângulo de 90 graus ali quando você olha, né? Então, é isso que eu vou falar agora, nesse de Y que a Vitória já nos trouxe como observação. Ele organizou radialmente de forma escalonada para que não existisse esse tipo de problema. Então, olha o arranjo que ele colocou. Então, toda essa área daqui está voltada para uma área de interesse, essa outra ala está voltada para uma outra área de interesse e esta outra para uma outra área de interesse. E é uma solução de carga dupla. E ele está, de repente, criando uma paisagem setorizada e equilibrada. Então, é esse tipo de atenção que vocês vão precisar ter. E não existe o projeto que esteja errado. Eu acho, tanto não está errado que isso aqui é real, existe e é citado pelo autor, né? Mas
é inevitável que esse conflito aqui esteja presente, tá? Professor, Pode falar. eu sinto que essas disposições, tipo, em T, em Y, elas são meio confusas quando você acessa o corredor. Tipo assim, você acabou de entrar no hotel e nas primeiras vezes que você você chega no andar, assim, eu, pelo menos, sinto que eu me sentiria meio confuso de saber onde está meu quarto. Você está falando... Porque então, os corredores... porque eu digo que os corredores são todos iguais, assim, então não tem nenhum apelo, tipo, eu sigo por aqui porque aqui vai ter, sei lá, uma mesinha que eu sei que ela vai estar lá, ou não sei. Mas daí entra em questão... Então, João, você está falando do critério de orientabilidade, né? Então, essas estratégias, elas são importantes para você poder, dentro de um pavimento que nem sempre tem abertura para o exterior, você poder se encontrar. Então, uma estratégia interessante, por exemplo, num projeto desse que é o T, que isso aqui, por exemplo, fosse aberto, né? Que você tivesse um ingresso de iluminação natural, que você chega num hall, que você tem referência do exterior e você sabe que você vai para a direita, para a esquerda ou para baixo. E aí você consegue se orientar espacialmente. Então, isso é um outro ponto de atenção, acho que se levantou bem. Deixa eu trazer aqui um outro exemplo. Só, Zé Roberto, uma observação também dessas configurações é a dificuldade de controle de insolação. Você vai ter uma condição, uma orientação diferente para praticamente todas essas unidades habitacionais. Então, para você trabalhar no projeto dessas unidades habitacionais, a questão do próprio controle, o sombreamento, um brise, uma marquise, algum tratamento em relação à insolação, cada orientação vai ter uma demanda diferente. Então, dentro de um mesmo bloco ali, você vai ter condições de orientação, por exemplo, norte, sul, leste e oeste. Ao invés de ter, por exemplo, só duas, o que normalmente aconteceria num corredor simples, né, de carga dupla. Não é um erro, mas é uma demanda por um cuidado maior na hora da elaboração do projeto. Isso pode dar recursos para maior dinamicidade de fachada, né, quebrar monotonias que vão ocorrer pelas demandas diferentes de cada orientação. Oi, Vitória. Uma outra coisa que eu pensei é que, assim, por exemplo, nessa tipologia em T e em Y, a parte dos elevadores em si ficaria ali no centro, né? Não, Vitória... Também. Também. Nas extremidades? Não, no centro ali, né? Aparentemente está no centro, a de T está no centro, mas a de Y não tem como a gente ter certeza se é só no centro mesmo. Aqui nesse, você tem escadas também em posições de periferia. E o núcleo central tem escada e elevador. Tá? Porque eu pensei... pode falar, professor. Vitória, o que eu quero falar para você, para todos, né? Que vocês vão ter que desenvolver uma estratégia de resolver fluxos de serviço. E aí, existe sempre o elevador de serviço, né, que vai conduzir roupa, entrada de alimentos para o pavimento, que não é o mesmo elevador onde os hóspedes estão circulando. Então, dependendo da solução dos pavimentos abaixo, você pode ter, por exemplo, elevadores de serviço também nessas regiões periféricas, porque, de repente, isso aqui está descendo e ficando em frente de uma cozinha do restaurante. E aí gera uma facilidade para você trazer o alimento por aqui. Então, não é uma verdade absoluta que os elevadores todos devem estar no centro do pavimento. Mas, professor, também daí entraria a questão da comunicação visual, né? A importância dela. Lógico, com certeza. Com certeza. Mas vamos caminhar aqui, senão já são 4 horas, né? Algumas outras possibilidades de arranjo, por exemplo, o partido circular, né? Nenhum de vocês trouxe a torre do Hotel Nacional, lá do Rio, o Intercontinental, que é projeto do Niemeyer, que foi retrofitado
há pouco tempo lá em São Conrado, que é um partido radial, né? E aí, isso que a Karina falou, um partido radial como esse, uma torre circular, você tem para cada UH uma características de insolação específica, né? Quer dizer, estratégias de controle vocês teriam que gerar aí de uma forma, mas não que isso esteja errado, né? É uma proposta radial. Olha essa torre aqui de proposta triangular, outra um retângulo, enfim, outra com grande pátio central. Olha a característica disso aqui, ó. Criou-se um grande pátio central, uma região de circulação de carga única e depois os blocos com carga dupla. Olha só, o H voltaram para tudo quanto é lado aqui, ó. Então, são possibilidades, né? Que a gente tem que entender, enxergar, avaliar e trazer para o contexto do nosso projeto, tá? Então, ficam aí esses exemplos dessas possibilidades e isso, de cara, impacta na adoção do partido. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Você vê que todos esses exemplos, eles se referem a blocos de UH e praticamente definiram a linguagem do hotel como um todo. Tá joia? Muito bem. Itens que não se pode deixar de analisar. Posição da prumada de circulação vertical. Posição da prumada de circulação vertical de serviço, viabilizando com a área de serviço principal, que eu acabei de falar. Onde é que está a área de serviço lá embaixo para você posicionar os elevadores. Lançamento de estrutura. A nossa querida malha, o nosso módulo e a nossa malha do partido estrutural. Número e posicionamento das escadas de acordo com as NBRs de segurança. Correto dimensionamento da área de serviço de cada pavimento. Qual que é o apoio de serviço por andar? Então, isso aqui é pré-requisito para a primeira parte do projeto que a gente já vai ver. Muito bem. Para que vocês não se esqueçam, esse andar tipo, além de hall de elevadores e elevadores de serviço, a gente precisa pensar na rouparia e também num banheiro de serviço do andar. A gente não vai querer que a pessoa que trabalhe na manutenção, na troca de roupa, na reposição de frigobar, se ela quiser usar um sanitário, ela tem que descer para usar o sanitário lá do pavimento térreo, que é o sanitário de serviço. Se não tiver um sanitário de serviço no pavimento, a pessoa vai usar o sanitário do hóspede. Então, é mais pertinente que seja previsto no programa o sanitário de serviço. E aí, obviamente, hall de elevadores, circulação e as tipologias de apartamentos, entre estúdios, suítes presidenciais, duplex, conjugados e as variações. E aqui são itens que a gente vai ver o que é exigido dentro de uma classificação de um hotel, itens que vocês vão ter que prever enquanto layout. Tá? Isso aqui tem que estar mais ou menos definido. Pode parecer coisa do século retrasado, né? Telefone. Ninguém usa mais telefone fixo, né? Mas vamos lá. Então, passando essa questão da área, que é a área das UHs, que é o setor de hospedagem, o próximo setor que vocês vão ter que entender são as áreas públicas e sociais, que é o ingresso ao prédio, tá? Como você chega lá. Então, pensar nessa questão da livre circulação, com
liberdade na entrada, o dimensionamento normalmente generoso das áreas de lobby, né? Para que não exista esse acúmulo sempre frontal em relação ao balcão da recepção e também aos elevadores. É uma primeira impressão desagradável quando você tem já esse conflito por conta de subdimensionamento nas áreas de ingresso ao hotel. Então, áreas de estar para hóspede e visitante. Então, quando a gente entende um projeto desse porte, a gente precisa entender esse outro público, que não o hóspede, mas que está lá de forma temporária, que é o usuário externo. Então, esse lobby está também dimensionado para receber esse público externo, né? Então, área prevista para a circulação de pessoas que se destinam às áreas sociais e que não possuem acesso independente. Essa observação aqui é muito em função de estruturas como restaurante que estão dentro do hotel e que você precisa passar pelo lobby para chegar ao restaurante. Então, o lobby acaba sendo a área de acumulação para hóspede e para público externo também. Então, se ele não for bem dimensionado, ele vai gerar sempre aquele caráter de confinamento, né? Porque existe atratividade interna e essa circulação ela tem que ser bem generosa, tá? E aí, obviamente, trabalho de interiores, que normalmente, nesse primeiro elemento do hotel, é bem desenvolvido, né? Na área de eventos, a primeira observação foi que a gente discutiu que, quem estava falando lá na hora, que é a questão de acesso independente. Vocês comentaram sobre o Hotel Fazenda Mato Grosso, né? Então, o acesso próprio, ele é desejável. Não é que é obrigatório, mas ele é desejável, justamente por conta de conflitos. Vocês lembraram o número que nós pedimos para o centro de eventos? 1.000 pessoas. Você imagine um casamento, né, para 1.000 pessoas, e nesse mesmo dia a gente está chegando com um grupo de visitantes, um grupo de turistas que está chegando lá, um ônibus desse que vem 40 hóspedes simultâneos, e pelo mesmo lobby desse hotel você tem um ingresso de 1.000 pessoas, e aí está chegando um ônibus com um grupo de 40 turistas, né? Com expectativas de espaço completamente diferentes. Você está recebendo um grupo de turistas que vem para pescar aqui em Mato Grosso. Chegam os caras de bermuda, com vara de pescar, com chapéu, e o casamento, um grupo de, né, todo mundo na beca, ou o oposto, né? O oposto também. Então, essa questão de gerenciamento de acessos, acho que a Vitória tinha falado sobre isso, né? É desejável, tá? Mesmo que o projeto seja um bloco monolítico, único. Você pode ter um projeto único com acessos independentes. Uma coisa não exclui a outra. Entenderam? Maior flexibilidade em relação às salas e salões. Pé direito alto num espaço de eventos. Por quê? Por quê? Rafael. Ana Paula, pode falar, Ana Paula. Dá uma sensação de... Tá baixo o áudio, não escutei. Dá maior sensação de espaço no ambiente, também não... A questão de sensação, de percepção de espaço é um item, mas tem uma outra coisa que é fundamental em relação à questão do pé direito. Temperatura? Acho que é também em relação a você adaptar o centro de eventos para tipos de eventos diferentes. Exatamente, Laís. É isso. Eu vou fazer um evento agropecuário, onde
a garota propaganda é a mais nova colheitadeira que existe no mercado. E eu quero expor essa colheitadeira. Eu vou colocar esse equipamento dentro desse centro de eventos. Se eu não tiver pé direito, esquece. Né? Então, isso é um exemplo bem simplista da necessidade. Pode falar, Ellen. Nesse caso, então, as aberturas também teriam que ser grandes, né? Teriam que pensar em aberturas grandes para também. Exatamente, um dimensionamento com pé direito favorável para que eu possa receber essas variáveis de demandas, né? É o que a Laís colocou lá. Eu possa ter flexibilidade para atender um universo de demandas variadas. Tá? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Como é que eu vou articular? Ou eu vou gerar um espaço que tenha um pé direito mais favorável e outros que eu tenha um pé direito mais constante para que essas situações possam acontecer. E aí, o desafio que eu também preciso ter um tratamento acústico, né? Porque eu posso ter ali um evento de uma palestra, eu posso ter uma formatura, um show. Então, minimamente, eu tenho que me preocupar como é que essa questão eu vou trabalhar e também entender flexibilidade e espaço para móveis, divisórias, por conta de articulação dos ambientes. Eu vou promover subdivisões que aí vão ter que, de alguma forma, ser organizado enquanto estruturas de depósito. Tá? Então, esse espaço aí é um desafio no nosso projeto. As áreas de serviço, que a gente tem sempre aí uma estrutura de fluxograma que tem o posicionamento de vestiário muito próximos à entrada, tá? Isso, eu não sei se vocês sabem, que até a maioria dos hotéis, eles têm até um critério de revista aos funcionários, né? Por conta da série de itens que é manipulado dentro de um hotel. Então, existe um ingresso do funcionário a partir de um vestiário e a partir dali é que ele se paramenta e entra para o hotel já por conta de padronização de vestimenta, né? Então, ele não fica circulando dentro do hotel, ele já entra, passa pelo vestiário e a partir dali e para sair a mesma coisa, tá? Refeitório de funcionários e áreas de convivência e repouso para funcionários, isso é muito importante que a gente já de cara faça uma previsão. E aí aquela discussão de área de recebimento e armazenagem de alimentos e bebidas. O nosso projeto vai permitir essa área de estacionamento e manobra de caminhões. E quando a gente dimensiona isso aqui também já entra na conta do que a prefeitura exige, tá? Na hora que eu estou criando vaga de serviço lá, já estou abatendo na minha continha. Então, a coisa de descentralizar essa área de recebimento vai nos exigir estrutura de plataforma de descarga em dobro, triagem em dobro, escritório, estruturas de lixo, depósito, tudo em dobro. Não está errado criar isso tudo em dobro. A questão é, aplica-se ou não na minha possibilidade de implantação. É isso que vocês vão ter que avaliar, tá? E aí, as áreas de preparo de alimentos, que é uma coisa muito específica, pessoal. Aqui no nosso curso de arquitetura, tem uma colega de vocês, que está no 9º, vocês devem conhecer a Marina, né? Marina Brandão. Então, o pai da Marina, ele é especialista em projeto de cozinha industrial. Não sei se vocês sabiam disso, ou já conversaram com ela sobre isso.
é uma pessoa que tem, o pai dela é uma pessoa que tem uma experiência muito grande nesses grandes projetos. Ele monta essas cozinhas para Leila Maluf, para eventos, enfim. E isso é uma coisa muito específica. A gente vai dar uma passada sobre essa questão de cozinha de novo, por conta de fluxo, né, que precisa atender e entender, mas é uma coisa muito específica, e o dimensionamento ele parece até ser meio que exagerado. Mas a gente tem que pensar desde a parte da acomodação dos alimentos, né, dispensa, a parte de cocção, a área de cozinha de saladas, que é feito de uma forma separada, a área de higienização, que é diferente, né? Você não lava a panela na onde você produz alimento, é um outro setor da cozinha. Você tem que entender que você vai atender o quarto, e aí você tem um fluxo em direção ao quarto que tem que ser muito bem pensado para produto pronto. Você tem que lembrar que a sua cozinha tem que fazer, às vezes, de padaria e confeitaria, porque tem o item café da manhã, e um hotel desse porte produz todos os itens. Não vai lá na padaria Viena comprar pão para atender o hotel, né? É diferente. Eles é que fabricam. Então, preparo central, entender o bar e também a administração da cozinha como um todo, que tem um chefe que gerencia todos esses espaços. Portanto, esse é um projeto que o autor... Peraí, passei demais. Ele traz até como exemplo uma cozinha como essa aqui, que, olha aqui, pessoal, incluindo o restaurante, que é o 32, que é esse espaço aqui, né? Tem uma subdivisão de 24 itens só da própria cozinha. É um programa de necessidades à parte, né? Assim, é um projeto só para cozinha, né, basicamente. Vitor, é isso mesmo. Assim, é um tema de projeto, né? Cozinha industrial. É um tema de projeto, por conta das especificidades. E aí, Vitor e todos, não é o nosso objetivo aqui ser especialistas em projeto de cozinha industrial. A gente precisa entender os fluxos e o dimensionamento adequado. Não dá para que a gente entre em pormenores de cada um desses equipamentos que aqui estão. O pai da Marina, ele tem como trazer informação de cada item desse, tá? Só que se nós pararmos nisso, nós não vamos sair do lugar. Então, para nós é importante o dimensionamento como um todo, o ponto do ingresso da matéria-prima, a setorização geral em termos de fluxo de produção e para onde o alimento vai, tá? A gente tem que enxergar isso. E, obviamente, um posicionamento básico das coisas dentro desse espaço. Nós não vamos aqui nos prender a muitos pormenores, porque o objetivo é maior, é entender o macro, né? Do que entrar nesse particular. Okay? Lembrando também, Zé Roberto, que se for, né, uma escolha do projeto, fazer uma cozinha centralizada, né, que possa atender todos os serviços de bar, de serviço de quarto, do restaurante, do café da manhã, que nesse restaurante também, que são 2 restaurantes, né, que a gente já adiantou ali, né, que tem um restaurante que atende o café da manhã, e os hóspedes têm um restaurante que seria o restaurante de luxo. Então, assim, tem muitas demandas para essa cozinha. Existe a possibilidade de vocês construírem a cozinha como esse exemplo que o Zé Roberto trouxe aqui, que é uma cozinha central, é uma cozinha que atende a diversas demandas. Vocês podem ver que tem acessos para praticamente todos os lados, de entrada e saída do produto pronto. Inclusive, entrada para armazenamento de materiais em locais diferentes. Tem várias câmaras frias, né? Que são destinadas a esses... Chega num lugar e depois ela é distribuída para onde ela vai ser utilizada lá dentro da própria cozinha. Mas não necessariamente precisa ser assim. Podem ser criadas cozinhas, né? Separadas, com trabalho com funcionamento separado para cada um.
É lógico que precisa entender a conexão disso com as docas, com a questão de armazenamento. Às vezes você pode criar uma central de armazenamento, como o Zé Roberto sugeriu lá no início da nossa conversa, e aí esse espaço de armazenamento redireciona, né, para as várias cozinhas. Então, assim, precisa se pensar nas consequências disso e na hora da concepção do projeto, beleza? Então, pegando a fala da Karina, queria que vocês se atentassem esse projeto aqui, que é de uma cozinha central do Summerville, né? Lá no Cabo Santo Agostinho, Pernambuco. Olha aqui, ó, o número 13, que está bem no pulmão aqui da cozinha, o número 13 é o elevador, tá? Então, você tem uma circulação vertical que está dentro da confusão aqui, que é justamente para facilitar essa... terminou o prato, você já pega daqui, já leva, né? Então, aqui, ó, o 6, a montagem dos pratos, tá? Pegou aqui, levou, ou abastecer, ó, o 32, que é o restaurante. Da mesma forma que o alimento pode subir aqui, o alimento sai e vem para atender esse restaurante que está aqui no 32, tá? Então, enxergar que isso pode estar articulado a mais de um ambiente, como esse aqui mostra claramente isso, por exemplo, esse 29 aqui, ó, é o bar do lobby. A gente está falando de um lobby que está acontecendo bem aqui, ó, e desse lobby aqui, o cidadão ele pode vir para o restaurante e a cozinha está funcionando, atendendo o lobby, atendendo o restaurante e atendendo as OHs. E a entrada de serviço está aqui pelo outro lado. Olha a importância de entendimento desses diversos fluxos e articulação desses espaços, tá? Ou seja, é possível uma cozinha central atender a mais de uma estrutura de apoio de alimento, tá? Não existe a necessidade de criação de estruturas específicas. Ficou claro isso? Muito bem. Então, vamos terminar aqui com aquela questão que a gente tinha levantado, né? Da lavanderia e da governança, que é a estrutura que gerencia toda a área de lavanderia e rouparia, e normalmente tem uma pessoa que gerencia isso, por isso tem que prever uma sala de chefia, né? A parte de almoxarifado, porque todo material de limpeza, ela é oriundo daqui, né? A governança que faz a gestão, itens de higiene para reposição em banheiros, depósito de camas e colchões e berços. De repente, né, Karina, você tem uma demanda específica de um berço no quarto, você recorre a quem? Então, é esse tipo de serviço que atende essas demandas muito específicas. E por isso você tem que ter um posicionamento dessa estrutura da governança para que ela esteja relativamente próxima de uma circulação vertical de serviço que alimente as UHs, tá? Então, isso é para a gente concluir, aí, além de depósito de roupa limpa e também a gestão de uniformes para todos os funcionários, tá? Isso aqui é um pequeno exemplo de uma lavanderia do Hotel Renascença de São Paulo. Essa máquina aqui é uma máquina de calandra que passa lençol e itens de grandes dimensões, né? Então, olha o tamanho desse espaço aqui, né? O 4, né? Calandra. E o 5 aqui são as lavadoras industriais, né? Que é para lavar item pesado, né? E você tem uma estrutura, né? Que ele coloca aqui 9, dobragem, que você vai... É a parte da rouparia propriamente dita, né? Que até chegar aqui no depósito, onde você tem a guarda dos itens que ficam prontos, e o 1 aqui, que eles tratam de uma forma separada, que é a roupa de hóspedes e uniformes, porque são itens de uso específico.
itens de uso coletivo fica para cá e o uso específico fica para cá. Então, olha o dimensionamento dessa estrutura de lavanderia e de rouparia, né? Então, são questões aí que a gente precisa tentar pesquisar, tentar entender para... deixa eu parar de compartilhar aqui. Para a gente poder ter o melhor entendimento no nosso projeto.